ao curso da EVMed, da Sociedade Latino-Americana, em colaboração com a Sociedade Brasileira de Nefrologia. Nós vamos discutir casos clínicos frequentes na consulta nefrológica, aqui no caso, a insuficiência cardíaca e a doença cardiovascular no paciente em hemodiálise. O meu nome é Leda Daudi Lotaif, eu sou nefrologista, sou mestre e doutora em nefrologia pela Universidade Federal de São Paulo, gestora da nefrologia e chefe da diálise do Hospital do Coração de São Paulo, assistente da hipertensão e nefrologia do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, que são 2 hospitais grandes de cardiologia em São Paulo, e diretora da Sociedade Brasileira de Nefrologia desde 2015. A doença cardiovascular na doença renal crônica é extremamente frequente. Ela tem uma incidência muito elevada, de 25% a 47%. Ela acelera a progressão da doença renal crônica e é a causa de morte mais frequente e prematura em qualquer estágio da doença renal crônica. A doença cardiovascular inclui a cardiopatia isquêmica, que pode se manifestar como angina, infarto agudo do miocárdio, doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca, morte súbita, ou como doença arterial periférica e doença cerebrovascular. Talvez mais importante é que a doença renal crônica é um fator de risco independente e muito forte para a doença cardiovascular. De modo que nós sabemos que os indivíduos com doença renal crônica têm uma probabilidade muito maior de morrer de doença cardiovascular do que evoluir para doença renal crônica terminal dialítica. E na fase dialítica, a mortalidade por doença cardiovascular é de 10 a 30 vezes maior do que na população geral. Nesses pacientes, a morte por doença cardiovascular corresponde a 45% de todas as mortes. Além disso, a morte súbita corresponde a 1/4 desse total, sendo que a doença arterial coronariana é a principal responsável por esses eventos. A doença renal crônica, em todos os seus estágios, conforme nós dissemos, ela tem uma série de fatores de risco para doença cardiovascular acelerada. Então, há uma prevalência muito grande de doença, de hipertensão arterial, de diabetes, dislipidemia. Esses pacientes geralmente são sedentários, obesidade também é bastante prevalente, tabagismo, e esses pacientes muitas vezes já tiveram algum evento cardiovascular prévio. Agora, uma coisa muito importante é que a doença aterosclerótica cardiovascular do paciente portador de doença renal crônica, ela é muito mais severa e muito mais acelerada do que da população geral. E isso é reflexo dos fatores de risco específicos e únicos do paciente renal crônico, como, por exemplo, a inflamação crônica desses pacientes, a hiperfosfatemia, que muitas vezes vem acompanhada do hiperparatiroidismo secundário e calcificação vascular, rigidez vascular. Além disso, esses pacientes têm, pela própria doença, hipertrofia ventricular esquerda, anemia, uremia, a sobrecarga de volume também. Todos esses fatores vão ajudar aqui, vão culminar com uma insuficiência cardíaca crônica. Então, ocorre que nesses pacientes, ao longo da doença renal crônica, um remodelamento cardíaco com hipertrofia ventricular esquerda, aumento de risco de isquemia coronariana, calcificação vascular, calcificação coronariana, insuficiência cardíaca, além de arritmias fatais. Soma-se a todos esses fatores de risco e todas essas alterações estruturais cardiológicas, no paciente em diálise, a miocardiopatia associada à própria diálise. A gente sabe que durante a diálise ocorre uma série de lesões isquêmicas recorrentes, com alterações características, morfológicas e funcionais cardíacas. O ponto comum de todos esses pacientes renais crônicos cardiopatas e com alto risco cardiovascular é o niilismo terapêutico. Ou seja, em relação aos pacientes com baixo risco cardiovascular, esses pacientes renais crônicos, eles são submedicados, eles têm menos indicação de cateterismo, menos indicação de testes de estresse,
são submetidos a menos angioplastias com stents, menos revascularização do miocárdio. Então, a gente tem que levar sempre isso em consideração, esse niilismo terapêutico, justamente na população que mais tem doença cardiovascular e mais risco cardiovascular. Talvez a nossa intervenção deva ser muito mais agressiva. Outro dado fundamental é que a doença arterial coronária nessa população, ela é silenciosa. Então, a prevalência de DAC silenciosa é muito grande. Por quê? Porque existe uma disfunção autonômica característica da própria doença renal crônica, que nem sempre é relacionada ao diabetes, mas como uma prevalência também muito grande de pacientes renais crônicos diabéticos, naturalmente que a DAC silenciosa é extremamente elevada nessa população. Além disso, várias terapias que comprovadamente são benéficas na prevenção cardiovascular da população geral não são eficazes nos pacientes em diálise. Vejam que interessante que o risco de eventos cardiovasculares no início da terapia com diálise, assim que o paciente inicia a terapia dialítica, é extremamente elevado. Então, aqui nesse primeiro gráfico maior, mostrando os eventos cardiovasculares compostos 5 vezes maiores na primeira semana do início da diálise, comparada com a segunda semana, e depois isso vai decrescendo lentamente, até que na 4ª semana praticamente isso estabiliza. Então, existe esse risco importante. E isto vale quando nós segmentamos esse risco para doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca congestiva, doença arterial periférica e AVE, o acidente vascular encefálico, também. A incidência de todas essas doenças é muito maior no primeiro mês da diálise. Então, é importante ter uma vigilância bastante próxima desses pacientes nesse período. Uma vez que esse paciente infarta, veja que a mortalidade dele é extremamente elevada, comparada com a população geral. Então, aqui a mortalidade geral, aqui a mortalidade cardíaca por todas as causas. E vejam que a mortalidade, a sobrevida desses pacientes também é muito menor. E a sobrevida aqui com revascularização do miocárdio, acaba nesses pacientes é melhor do que a sobrevida com angioplastia e stent, e é maior do que a sobrevida com tratamento clínico. Ou seja, esses fatores de risco cardiovasculares devem ser procurados ativamente nesses pacientes e tratados precocemente na doença. Nós não devemos deixar o paciente ter um evento para depois tomar uma providência. Em relação à pressão arterial na doença renal crônica dialítica, existem algumas peculiaridades. Primeiramente, ela é extremamente prevalente. 80% dos pacientes que iniciam a terapia dialítica têm hipertensão arterial, muito provavelmente pela sobrecarga de volume. Já na diálise crônica, 50% a 60% dos pacientes em hemodiálise têm hipertensão, 30% dos pacientes em diálise peritoneal. A pressão arterial aumenta de maneira sustentável no intervalo interdialítico, e nós sabemos disso, acaba a diálise, o paciente vai ganhando volume, volume, aumenta a pressão arterial, o grau de incremento da pressão arterial é diretamente proporcional ao ganho de peso interdialítico, e a maioria dos pacientes em hemodiálise tem um comportamento de pressão arterial único, eles não têm descenso fisiológico noturno da pressão arterial. E isso geralmente ocorre em todas as fases da doença renal crônica também. A redução da pressão arterial, sabidamente, nesses pacientes dialíticos, reduz eventos cardiovasculares, reduz a mortalidade. Então, aqui numa revisão sistemática, numa meta-análise de estudos randomizados controlados, mostrando que é importante, sim, reduzir a pressão arterial desses pacientes. Agora, é importante também nós temos esta noção que o paciente não deve ter hipotensão intradialítica e nem hipertensão durante a diálise. Então, é importante nós controlarmos bem e esse paciente ter uma pressão arterial adequada. E qual pressão arterial deve ser tratada no paciente dialítico? Qual a pressão que nós devemos valorizar? A pressão arterial medida na unidade de diálise, ou seja, pré-diálise, pós-sessão de diálise, a pressão arterial pela monitorização ambulatorial de 24 horas, ou a pressão arterial domiciliar. A pressão arterial na unidade de diálise,
pré e pós, ela é imprecisa. Ela não é equivalente à pressão interdialítica ou ambulatorial. De qualquer maneira, como nem todos os pacientes conseguem medir a pressão arterial no período interdialítico na residência, a NKF-CADOC, ela preconiza uma pressão arterial pré-diálise menor do que 140/90 e uma pressão arterial pós-hemodiálise menor do que 130/80. A pressão arterial ideal para esses pacientes seria a pressão arterial domiciliar, a medida pelo paciente no período interdialítico. Então, essas medidas, elas têm um valor prognóstico melhor e maior do que as pressões arteriais medidas na unidade de diálise. E essa medida deve ser de menor de 130/80 milímetros de mercúrio. E o sódio? O sódio tem alguma relação com o risco de doença cardiovascular? Nós devemos nos incomodar com o sódio? Importante lembrar que nos pacientes em hemodiálise que não têm função renal residual, todo sódio ingerido, todo sal, todo sódio e todo sódio administrado, inclusive o sódio do dialisato, só pode ser eliminado pela hemodiálise. De modo que o aumento do sódio sérico vai causar sede nesse paciente. Quanto maior o sódio do dialisato, quanto mais sal esse paciente come, mais sede ele vai ter. Isso vai aumentar a osmolaridade sérica e um balanço positivo de sódio vai causar expansão do volume extracelular. Então, é fundamental reduzir a ingestão de sódio, porque dessa forma é possível reduzir o risco cardiovascular em muitos pacientes com doença renal crônica, especialmente naqueles que fazem uma dieta rica em sódio, os pacientes em geral do mundo ocidental. Vejam que interessante, aqui um vaso sanguíneo e o efeito do sódio no vaso sanguíneo. Então, no vaso sanguíneo normal, com sódio sérico baixo, o potássio baixo e a aldosterona também baixa, porque todos esses afetam a célula endotelial, o óxido nítrico pode ser liberado e vai fazer com que o vaso dilate. Por outro lado, naquele paciente com uma ingestão alta de sódio, ocorre um influxo muito grande de sódio na célula endotelial, que também é sensível à aldosterona, sensível a todos esses íons, e ocorre, então, uma vasoconstricção da artéria, então, contribuindo para a hipertensão arterial. Que estratégias nós podemos adotar para controlar a pressão arterial no paciente em diálise? Então, pelas diretrizes do CADOC, eles recomendam a manutenção da euvolemia pós-diálise, ou seja, o peso seco. Nós sabemos a dificuldade de estimar o peso seco do paciente em diálise. Então, alguns pontos são bastante importantes e ajudam muito. Primeiro, o paciente deve evitar excessivo ganho de peso interdialítico. O ideal é ganhar no máximo 1 quilo por dia, ou seja, 2 a 3 litros entre uma sessão de diálise e outra, idealmente 2 litros. É fundamental limitar a ingestão de sal, não adianta só limitar a ingestão de água, de líquido. A ingestão de sal deve ser de 1.500 a 2.000 miligramas de sódio por dia. O ideal é cozinhar sem sal e usar 1 grama de sal em cada uma das refeições, que seria o equivalente a uma colherinha de café rasa de sal. Se você não limita a ingestão de sal, não dá para limitar a ingestão de líquido. Causa muita sede a ingestão de sal. Outra solução é aumentar a duração e aumentar a frequência das sessões de hemodiálise. Então, nós podemos fazer diálise com duração de 6, 7, 8 horas, fazer hemodiálise diária, curta diária, hemodiálise noturna, 6 a 7 vezes por semana. Outra possibilidade que ajuda bastante é reduzir a concentração de sódio do dialisato, idealmente até chegar num sódio de dialisato de 136 mEq por litro. E isso é feito reduzindo 1 mEq por litro a cada 3 a 4 semanas. Isso é feito lentamente, até que haja um equilíbrio do sódio do dialisato com o sódio do paciente. Dessa forma, o paciente tem menos sede, ingere menos líquido, ganha menos peso interdialítico. Resfriar o dialisato a 35 graus também é outro ponto muito bom, reduz episódios sintomáticos de hipotensão, aumenta a resistência vascular sistêmica e a contratilidade cardíaca. Não administrar antihipertensivos no dia da diálise para aqueles pacientes que evoluem com hipotensão intradialítica.
No estudo observacional, a taxa de mortalidade foi menor nos indivíduos que mantiveram uma pressão arterial na faixa de 130 e 160 milímetros de mercúrio. Porém, existe aquele fenômeno de curva J, ou seja, nos extremos de pressão arterial, um aumento da mortalidade. Então, aqui no caso, acima de 160, abaixo de 130, e principalmente com pressões mais ainda baixas na faixa de 100 milímetros de mercúrio. Quando o paciente apresenta hipotensão durante uma sessão de hemodiálise, quando nós estamos tentando atingir a euvolemia, é comum o paciente ser portador de insuficiência cardíaca, e principalmente quando o peso interdialítico é muito grande. Então, nesses pacientes, o primeiro passo é pedir um ecocardiograma para acessar o volume intravascular, a presença de hipertrofia ventricular esquerda, ver o tamanho do átrio, ver se o átrio não está dilatado, se ele não tem uma disfunção ventricular, uma fração de ejeção abaixo de 45%, ou se não existe alguma doença valvar. A bioimpedância também pode ajudar a acessar o volume extravascular. A massa ventricular, a hipertrofia ventricular esquerda, aumenta nesses pacientes, isso é comum, e tem vários mecanismos na população portadora de doença renal crônica responsáveis por isso. Então, a hipertensão arterial, a sobrecarga de volume e a anemia. E é fundamental nós tratarmos a hipertrofia ventricular esquerda, porque a sobrevida geral e a sobrevida cardiovascular melhora significativamente. Para cada declínio de 10% na massa do ventrículo esquerdo, nós temos uma redução de 22% em mortalidade por todas as causas e uma redução de 28% na mortalidade cardiovascular. De modo que a diálise no paciente portador de doença cardiovascular deve ser bem vista. A adequação da diálise é multifatorial, desde a escolha da modalidade é fundamental. Naquele paciente que tem disfunção do ventrículo esquerdo, a diálise peritoneal deve ser sempre oferecida como primeira opção, desde que o paciente não tenha contraindicação. Nós temos a opção de hemodiálise clássica, de hemodiafiltração online, a diálise peritoneal contínua ou com a máquina cicladora. A prescrição deve ser individualizada, desde a duração, a dose, a frequência, o volume convectivo. A temperatura do dialisato é muito importante para a proteção tanto cardiovascular quanto cerebral. Então, da mesma forma que nós temos essas micro lesões cardíacas, nós também temos microisquemias cerebrais com as hipotensões, que podem levar a um déficit cognitivo do paciente. A temperatura do dialisato é muito fácil de implementar, é barata, é bem tolerada, então ela deve ser utilizada. Sempre avaliar a função renal residual do paciente, então o volume urinário residual, medir o clearance residual desse paciente, isso se soma ao clearance da diálise, e deve ser avaliado periodicamente. E uma opção também é a hemodiafiltração. Ela pode ter um efeito favorável sobre a sobrevida geral e cardiovascular do paciente quando realizada com volumes convectivos bastante altos em relação à superfície corpórea. Muito obrigada pela atenção.